Olá, amigos do Floripa em Foco, bem-vindos a mais este programa especial com o nosso amigo naturólogo formado aqui pela Unisul, que também atende em consultório clínico, ministra cursos, palestras, é conferencista, coordenador de grupos de estudos e também escritor, o Paulo Gustavo Tavares. Bem-vindo, Paulo, tudo certo? Muito obrigado mais uma vez, Silvio, por esse momento, Sempre essa troca gostosa que nós Obrigado. temos aqui no programa. Sempre bem-vindo. E ele está aqui, né, ciceroneado pela nossa amiga Sinamara, que é quem faz a agenda das palestras e dos cursos que o Paulo vem periodicamente ministrar aqui em Florianópolis. Já dando o contato, sinamara@hotmail.com. É isso, Sinamara? E o telefone, o WhatsApp, é o 999618644. O Paulo vem aqui periodicamente para ministrar o curso Mentalma. Como o próximo já vai ser nesse final de semana, não vai dar tempo de você participar. Mas entre em contato com a Sinamara que você vai poder cursar o Mentalma. Rapidamente, antes de a gente entrar no assunto desse novo instituto que você e o Jal Van Elam estão lançando, o Instalma. Antes de falar do Instalma, fala um pouco do Mentalma, Paulo, para quem ainda não ouviu falar desse curso. Ok. Bom, o Mentalma, ele é um método para você vivenciar o yoga no seu dia a dia, no seu cotidiano. E o que vem a ser, falando em breves palavras, o yoga? Yoga é um processo pelo qual você consegue alinhar as suas forças pessoais, suas ideias, seus objetivos, seus pensamentos, suas emoções, suas aspirações mais profundas. Uma forma de você promover o seu equilíbrio. O Mentalma, na verdade, o significado Mentalma é uma forma preguiçosa de dizer mente lúcida condensada e alma limpa. Mente lúcida e alma limpa. E aí a gente simplificou em Mentalma. E a proposta essencial é você criar um nível de emancipação pessoal, emancipação intelectual, espiritual, emocional. Você, em outras palavras, se tornar alguém adulto sob essa perspectiva espiritual. Uau, emocionalmente adulto. Emocionalmente adulto, espiritualmente adulto. Que é o quê? O que significa isso, de forma simplificada? É você ser alguém que se responsabiliza pelo seu próprio destino, pela sua vida, pelo que lhe acontece, pelo que você sente. É você ser alguém capaz de gerir da melhor maneira possível o seu viver, sua existência, suas escolhas e as consequências das mesmas. É você viver de uma forma a sempre tentar produzir o melhor que você puder, não só em âmbito pessoal, particular, mas também você como alguém dentro de um contexto maior que é a sua sociedade local, a sua sociedade planetária e você dentro do universo também. Falar em responsabilidade sobre si próprio parece talvez redundante para o telespectador internauta, porque todo mundo se sente responsável por si, né? Mas tem um outro nível de compreensão, de atividade, de existência mesmo, né? Que isso não acontece tão facilmente. É um objetivo a ser buscado, né? Porque a gente é levado a não ser responsável por nós próprios. Você não concorda? Sim, sem dúvida. O que percebo, e você há de convir comigo também, é que a gente se sente responsável no sentido de você muitas vezes dar conta do seu trabalho profissional, ser responsável no sentido de, se é um pai ou mãe de família, cuidar da sua família, prover aquilo que é necessário, etc. Mas essa responsabilidade que a gente está falando, ela é mais no nível da gestão da própria vida, da sua vida pessoal, em especial das suas emoções. Porque a gente adora que terceiros, muitas vezes, determinem aquilo que é o melhor a ser feito. Geralmente sempre, né? Ou religiões, ou políticos, ou líderes de alguma coisa, sem assumir a responsabilidade direta pela produção do seu próprio pensamento, com o seu tirocínio, com o seu senso crítico, com a sua própria razão filosófica, para se guiar a partir desse nível mais interno de consciência própria. Isso também pode ser entendido como liberdade. Alguém livre e também alguém emancipado é alguém que procura, pelo menos, fazer esse processo. Rever
tudo aquilo que podem ser conceitos e crenças de terceiros que me influenciam, e ao rever eu, se necessário, reconstruir isso ou desmoronar alguma coisa para construir algo que seja mais alinhado com os meus propósitos, meus objetivos pessoais, aquilo que esteja mais vinculado com a minha meta mais profunda. Só que o problema também, Silvio, é que muitos de nós não sequer têm uma meta, sequer têm um objetivo de vida. E aqui eu não falo de um objetivo profissional, financeiro, material. Eu falo de um objetivo que se relaciona mais com um eu profundo que existe, para além dessas aparências. Isso, a gente não só não temos um objetivo, como não temos essa noção de que podemos ser responsáveis pela nossa evolução, né? A gente delega nosso poder a políticos, que é o que está mais em moda hoje, e felizmente ruindo, né? Esse domínio que eles colocaram sobre a gente. Mas enfim, isso tudo que você fala então é tratado dentro do curso Mentalma. Isso. Mas também é o objeto de estudo do Instalma, que é esse instituto virtual da alma e da mente que você e o Jean Vauelan, esse é o nome, estão lançando. É um instituto virtual. Isso. Já tem o site pronto? É o Instituto da Mente, da Alma e da Mente. Instituto da Alma e da Mente. Para estudar essas questões todas que você deu é um breve. instituto virtual, como você estava dizendo, em que nós vamos disponibilizar materiais como textos, como vídeos, como aulas, como cursos para os membros desse instituto virtual. Então não é um instituto com sede física, é um instituto com sede virtual, onde você se cadastra, se vincula ao instituto e passa a ter acesso a uma série de materiais e livros que serão produzidos com esse foco e disponibilizados dentro do Instalme. Mas é um instituto que aí está ainda em construção. Está em construção. O site em construção, então nesse primeiro momento, pelo menos até essa data em que nós estamos conversando aqui, o instituto não está disponibilizado. Mas em questões de breves momentos, breves dias, nós já teremos alguma coisa para os interessados. Para o planeta inteiro. Para o planeta inteiro, para o universo inteiro. Para o universo inteiro, para o universo inteiro. Vai estar em português, vai ter textos em português. E futuramente vamos tentar, tendo condições para tanto e apoio logístico para tanto, disponibilizar em outras línguas também o conteúdo. E você comentava que esse conteúdo vai ter ciência, revelação, textos, o que vai ter ali mesmo? Sim. Vídeos? Todos os temas do Instalme, do Instituto da Alma e da Mente, eles vão estar vinculados ao funcionamento da mente humana, às emoções, ao processo do pensar, ao processo filosófico também. Muito do conteúdo do Mentalma, que envolve yoga, envolve conhecimentos das tradições orientais milenares, mas associado, como você dizia, aos estudos científicos também, notadamente de neurociência, notadamente de física quântica, entre outras áreas, medicina, etc. e tal, que contribuem de uma forma muito interessante para a compreensão do universo interior do ser humano. Então é uma proposta de entender, estudar o ser humano e dar as ferramentas ao ser humano para que ele se desenvolva enquanto indivíduo e enquanto coletividade. Que ele entenda a sua própria mente. Que ele entenda a sua mente para poder bem administrá-la. E o que é a mente humana, Paulo? Porque, de novo, né, a gente tem um conceito que nos foi incutido, mas ele é bem mais amplo e abrangente. O que é a mente humana? Primeiro que há muitas formas de você entender a mente humana. Cada linha de pensamento, ela define a mente humana de uma determinada maneira. Veja só, todos nós concordamos que o corpo físico ele tem um determinado jeito de funcionar. Todos nós concordamos no que diz respeito à fisiologia humana e à anatomia humana, porque isso já foi estudado extenuantemente. Então, todos nós vamos concordar em relação a muitos desses aspectos da condição corporal do ser humano. Mas no que diz respeito à mente, isso não acontece.
Por quê? Porque a mente ela nos parece ainda algo subjetivo, algo ainda abstrato, obscuro, de difícil definição e restrição. Então é por isso que existem muitas linhas de pensamento que explicam a mente dessa ou daquela maneira. Não penso que a verdade sobre a mente humana esteja limitada a uma linha de pensamento. Eu penso que quanto mais você tem uma noção geral de todas as escolas de pensamento a respeito da mente humana, e a psicologia ocidental contribui muito para isso, mas também as escolas de pensamento oriental dão essa contribuição, e a parceria entre neurociência, psicologia, tradições orientais, etc., vão dar uma abrangência que te faz perceber a mente de uma forma mais ampla. Eu, particularmente, eu costumo definir a mente de diversas maneiras. Eu não me limito a um entendimento sobre ela e vejo a complementariedade de tudo. Mas eu posso definir a mente, falando de uma forma um pouco mais grosseira, como um processo louco que acontece dentro da gente. Um processo louco. Está explicado. Está explicado. Como louco? Como assim louco? É um processo que... não linear, que não pode garantir resultados, que pode ter desvios. Não há linearidade na mente humana. A mente humana, primeiro, que a natureza dela não é estabilidade, não é continuidade. A mente humana é uma coisa em constante oscilação. Construção, daria para dizer? Sim. Ela está se construindo à medida que você vai absorvendo para ela determinados conhecimentos, à medida que você vai vivendo e recebendo o impacto do mundo e conteúdos sensoriais, etc. Por isso que tem que cuidar que conteúdos absorve, porque pode determinar Aí vem a educação dos sentidos. O yoga estuda muito a educação dos sentidos também. Por quê? Porque a sua mente ela é alimentada pelo que você recebe através da visão, audição, do tato, do paladar e do olfato. O movimento da mente é estimulado a partir dessa captação sensorial. É um combustível para o funcionamento mental. E dependendo de como você recebe essas impressões sensoriais, ela vai funcionar deste ou daquele jeito, de forma positiva ou negativa, de forma harmoniosa ou desarmoniosa, criando problemas, inclusive, de saúde, né? E problemas de relacionamentos interpessoais e intrapessoais também, processos de traumas, etc. Mas a mente humana ela pode ainda ser definida de outras maneiras. No Mentalma a gente fala muito disso. Tem um capítulo específico do Mentalma em que a gente vai tentar dissecar um pouco a mente. E ali eu coloco várias definições. Uma delas que muito me agrada, até porque a imagem ela é bem cômica, que é a definição que alguns textos da tradição hindu fazem sobre a mente, dizendo que a mente é um macaco louco sendo picado por marimbondos. Uau! Um macaco louco sendo picado por marimbondos. Você já sabe que aquele mico, um macaquinho, ele já é agitado por natureza. Agora imagine esse macaquinho ainda com problemas mentais. E sendo picado por marimbondos. E ainda cheio de marimbondos em torno dele. Uau, que é uma visão tanto não ácida. Define ainda. Muito bem. Pior que define. Porque a nossa mente ela não consegue estabilizar. Sozinha ela não estabiliza. Ela não para de pensar. Né? Não. Sem que você queira pensar, a sua mente está produzindo pensamentos. Então, dentro de cada um de nós existe quase que uma dupla personalidade, entre aspas, que é aquilo que a sua mente quer produzir e aquilo que você, ou a noção de um eu que você tem, quer produzir. Que muitas das vezes é contrário ao que a mente produz. E aí é que gera o conflito, aliás. Aí que gera um outro departamento. Eu não quero sentir ansiedade, mas estou sentindo ansiedade. Eu não quero sentir medo, mas estou sentindo medo. Eu não quero pensar em determinada pessoa, mas isso não sai da minha cabeça. Não pense no macaco branco. Não pense no macaco branco, numa bola azul, É impossível, praticamente. Então é necessário que algo dentro de cada indivíduo consiga exercer uma força de vontade para ir administrando esse processo mental em curso, porque a mente é um processo, a mente é uma coisa em constante acontecimento, produzindo ideias, pensamentos, nem sempre positivos. Ao contrário disso, muitos psicólogos, anos atrás, estavam estudando a mente e alguns opinam que a mente ela tem uma média de 95 mil pensamentos todos os dias. Uau! 95 mil! Dos quais uma porcentagem mínima
que talvez não passe de 3, 5%, são pensamentos úteis para a nossa vida. É uma manada de macacos loucos sendo picados por outra, o enxame de marimbondos. E a pergunta que a gente precisa fazer, e o Instalme vai fazer muito essa pergunta, é: por que será que a mente humana funciona desse jeito? Qual é o processo oculto ainda ao conhecimento humano que faz com que a mente seja algo acontecendo ininterruptamente, nem mesmo quando o seu corpo dorme ela vai parar? Até mesmo no sono. Até mesmo no sono. Descontroladamente. A mente está produzindo pensamentos. E A psicologia convencional moderna define esse conteúdo durante o sono que a mente produz como um conteúdo de exteriorização do inconsciente, seja individual ou coletivo. Mas existe algo a mais que precisa ser investigado sobre a mente humana, que foge do conhecimento comum, não é trivial. Não está disponível na farmácia da esquina, né? Não está disponível nem na Depende farmácia, de um nem querer nos da livros disponibilizados até hoje. E como você falou, depende da pessoa querer e fazer um trabalho e resistir, porque a mente ela vai criar todos os desvios para... Aliás, eu ouvi dizer de que a mente ela só sabe pensar sobre o que ela conhece, ela não consegue criar algo novo, algo que ela não conheça. É essa barreira que tem que ser rompida quando você fala que a gente tem que buscar uma compreensão diferente da mente, realizar esse trabalho, é fugir desse comum de que ela conhece? Está conseguindo entender o que eu Entendi. tento? A mente comum, Silvio, ela é algo reativo. O que significa isso? É algo que reage a partir dos estímulos recebidos. E ela reage usando como referência todos os arquivos mentais que você já colacionou ao longo da sua vida. O que ela já conhece. Isso, desde a sua infância até o momento atual. Coisas que não estão relacionadas à sua vivência pessoal, por exemplo, arquivos de família, arquivos mentais de família, arquivos genéticos de família. O que você aprendeu na escola. Ou arquétipos do coletivo. Tudo isso flui através da sua mente também, porque a mente permite essa expressão, mas não flui num nível que diríamos consciente ou plenamente consciente. Flui através de uma inspiração ou sensações muitas das vezes indefinidas ou impulsos sobre os quais você sequer dá alguma atenção ou reflete sobre eles ou percebe, etc. e tal. Mas realmente a mente ela pensa usando do conteúdo que está disponível nela. A memória. Não tem como você fazer a mente pensar algo que não está disponível para ela, porque ela usa referências. Mecanicamente, quase. Se você chega para uma pessoa no Japão, alguém que obviamente então não fala português, e fala para essa pessoa, pense sobre uma cadeira, falando em português com esse japonês. Ele vai pensar numa cadeira? Vai ver a imagem de uma cadeira? Não, porque a mente dessa pessoa que tem como língua o japonês não tem a referência da língua portuguesa sobre a imagem de cadeira. Mas se você usa a palavra japonesa para cadeira, automaticamente essa mente vai disponibilizar a imagem de uma cadeira. Então o cérebro e a mente precisam de referências para conseguir pensar. Entende? Então, quanto mais rico é o conjunto de informações que um cérebro e uma mente disponibilizam, mais fácil é você conseguir pensar sobre uma série de coisas. Quanto mais pobre é o conjunto de arquivos que você tem, de experiências, de conhecimentos, mais difícil é a sua mente criar esse movimento de expansão ou de se desenvolver. Mas assim, há algo além do pensamento comum. Isso nós estamos falando de uma mente vinculada ao cérebro humano. Mas há algo dentro de você que é o dono ou a dona das suas vontades. Como eu estava dizendo antes. Às vezes a gente pensa ou sente coisas que não gostaria de pensar ou de sentir. Por exemplo, por algum motivo fiquei ansioso. Irritado. Mas eu não quero ficar ansioso e não quero ficar irritado. Ou não quero pensar em tal pessoa ou em tal situação.
Não quero ficar preocupado com isso. Esse não quero é a vontade que está vindo de algum lugar dentro de você, tentando evitar com que aquele processo mental doido em curso se pacifique, se acalme ou seja controlado. Esse algo interno que é dono da sua vontade, ou que se expressa através dessa vontade, é um eu mais profundo que a gente precisaria considerar, para além das aparências e do funcionamento comum do cérebro e da forma humana. E é nesse eu que está toda a beleza do ser humano, não é não? É nesse eu que existe a força de construir a beleza do ser humano. Uau! Isso é poesia, não é? Que maravilha, que maravilha. Poesia o nosso cérebro não pode produzir se não houver essa participação desse eu mais profundo. Ah, é? Sim. Olha que interessante isso. A ligação, falando num linguajar de tradições mais antigas ou mais espiritualistas, seria a alma humana. Não a mente, mas a alma. Um algo que transcende, uma consciência que vai além do funcionamento básico e comum dos impulsos cerebrais, mas que tenta dominar ou tenta influenciar, gerir esse processo mental doido que a gente está falando, para que isso seja coordenado e se alinhe com os propósitos desse eu mais profundo. Isso é yoga. É o processo pelo qual você consegue alinhar sua personalidade humana transitória com esse eu imortal ou essa supraconsciência que jaz no mais íntimo de você mesmo. E se alinha com a própria evolução cósmica, né? Fica no fluir do universo. No fluir do universo, mas eu diria ainda, invertendo isso, é o que faz o universo evoluir. Uau! A alma humana é o que faz o universo evoluir. Não dá tempo da gente desenvolver muito o assunto. 6 minutos. Mas no início do universo, o nível ou o número de informações que ele possuía era 0. Cientificamente falando, tá? Informação é um dos elementos constituintes do universo. Mas, à medida em que a vida começou a surgir no universo, o número de informações que esse universo continha começou a conter, começou a aumentar. Quanto mais complexo for o pensamento humano, quanto mais complexa for a produção da consciência humana, mais rico o universo se torna. E se a gente for usar outras palavras para dizer isso, mais evoluído o universo se torna. Sem que talvez a maioria dos seres humanos saiba, e ninguém precisa acreditar sobre isso, apenas só refletir já seria o bastante, mas sem que a gente saiba, está sob nossos ombros a responsabilidade pela evolução cósmica. A evolução do nosso mundo, a evolução da nossa galáxia, a evolução de todo o universo macrocósmico. Há algo dentro da gente que está administrando isso. Isso é o quê? Esse corpo, este cérebro, essa realidade material, para, a partir dessa realidade interna, poder produzir algo a mais dentro do nosso universo, dentro dessa realidade na qual nós estamos inseridos no atual momento. Quanto mais eu me torno alguém alinhado com meu eu profundo, minha alma ou meu espírito, mais eu consigo trazer desse nível do meu espírito algo que se expressa e contribui para o embelezamento da vida, o embelezamento do mundo e da realidade universal como um todo. Entendeu? Pois então. É fácil, é fácil, é fácil. Tente que é fácil. Paulo, para a gente tentar aproximar isso do telespectador internauta já no final do Floripa em Foco, é possível influenciar a mente, direcionando ela para ter certas sensações, pensamentos, paranoias, ansiedade, agitação mental. É possível, com certos gatilhos, certas imagens, certas emoções, certas notícias em certos telejornais, direcionar para onde você quer que essa mente pense. Isso é possível, não é? Sim. E a gente não está vivendo um processo escancarado de dominação mental hoje? Você não diria isso? Escancarado de? Dominação mental, sim, sim. É o que a gente costuma dizer, a ignorância é o meio mais simples de você dominar.
Ignorância. A manutenção da ignorância. Parece tão próximo isso, não? A manutenção da ignorância é o método mais simples de dominação. Por isso, a falta de interesse, às vezes, de algumas macroforças do mundo em difundir certos conhecimentos de forma aberta. Por quê? E isso é feito no campo da política, no campo das religiões, ou em núcleos menores, a família. Muitas das vezes, pessoas na família que querem se manter no comando de alguma coisa evitam que outros se desenvolvam dentro da família, porque senão se perde o poder que se tem sobre os demais. Se você vai ampliando isso, você vai ver isso, governos e instituições que fazem a mesma coisa. Só que isso, um ser humano que se submete a esse tipo de coisa é um ser humano que, como dizíamos no começo do programa, é um ser humano que não está emancipado, é alguém que não usufrui da sua liberdade, é alguém ainda preso a determinados tipos de cabresto psicológico e é, portanto, dirigido por terceiros, pelas vontades de terceiros ou pela ganância de terceiros, seja uma ganância psicológica, uma ganância material, econômica, etc. Nesse sentido, Silvio, é necessário, então, que cada um, ou pelo menos aqueles que desejam essa liberdade, essa emancipação, que desejam ser alguém mais livres em sua consciência e passe a construir o seu próprio destino, o seu caminho, optar por métodos que lhe conduzam ao autoconhecimento, ao conhecimento de si próprio, ao conhecimento das suas emoções, ao conhecimento mental e ao conhecimento de todas as matérias da vida humana. Consequentemente ao mundo, né? Alguém conectado com a informação. Não só com a informação de tudo que está acontecendo no mundo, que é essencial, mas conectado também com essa realidade que jaz no mais íntimo da gente mesmo. E para isso é necessário se valer de métodos, técnicas, o yoga nos oferece muito isso, como educação da respiração, como alguma prática de conotação meditativa, como que seja algum método de contemplação quântica que te permite abrir um pouco mais os seus horizontes. E ainda bem que as neurociências hoje em dia estão estudando esses métodos e mostrando como o ser humano pode fazer isso. Só que isso tudo livre da conotação religiosa, o que é muito bom, porque isso pode chegar a um maior número de pessoas. Que maravilha, que maravilha. E para variar, né, quando a conversa é boa, o tempo voa. Conversamos com Paulo Gustavo Tavares, que é naturólogo formado pela Unisul, mas reside no estado de São Paulo agora, onde clínica, tem atendimento em consultório, tem cursos, palestras, é conferencista, coordena grupos de estudos sobre esses temas todos que ele explanou para a gente e também escreve. Onde que dá para encontrar seus livros, dá para conhecer um pouco mais sobre essas suas ideias, Paulo? Isso é uma coisa que sempre me perguntam quando a gente faz um bate-papo assim, principalmente quando alguém diz que sou escritor. Eu não me considero muito escritor, não, mas eu consigo produzir algumas palavras, alguns textos e livros que julgo serem, no mínimo, úteis para alguém. Infelizmente, os meus livros estão todos assim, são só 3 que estão publicados no momento, estão fora de circulação. 2 deles são em formato e-book, então é uma leitura digital, e um deles é um livro impresso, que esgotou também. Rapidinho, então, assim, a minha intenção é que nesses próximos momentos, nesses próximos tempos, eu consiga, no Install-me ou através de outros meios, disponibilizar materiais que, teoricamente, são de minha autoria. Esse e-book está disponível em algum lugar ou vai estar no Install-me, Instituto da Alma e da Mente? No Install-me, os e-books não. Eu vou produzir outros livros e lá disponibilizar também. Bom. Ou livros impressos, que é a nossa intenção. Que é bem interessante. Um livro especificamente que a gente está em processo de construção, é um livro sobre o yoga da mente. Então é totalmente alinhado com essa proposta que nós temos no Install. Maravilha. Então, de qualquer forma, o contato continua sendo a Sinamara, sinamara@hotmail.com ou celular DDD 48 aqui da região de Florianópolis, 48 99961 8644. Com a Sinamara você entra em contato com o Paulo Gustavo Tavares e também com o Jean Val Elam,
que juntos estão lançando o Instituto Virtual Instalma, que é o Instituto da Alma e da Mente, que vai dispor aí vários materiais para você engrenar na sua evolução cósmica, resumidamente. Tem um canal no YouTube que estamos lançando também agora. Um canal no canal YouTube? Pessoal que estamos lançando, que é Paulo Gustavo Tavares. É só esse nome mesmo. No YouTube. Tem palestras, coisas assim ali? Tem algumas palestras lá, entrevistas, inclusive as entrevistas do seu programa. Estão ali também. Estamos disponibilizando ali, mas também uma série de vídeos que eu comecei a produzir essa semana, que vamos lançar. São vídeos mais curtos, de reflexões sobre algumas questões da vida humana. Parabéns, Paulo. Muito obrigado. Obrigado você por trazer essa luz aí no meio de tanta agitação mental que a gente vive, né? É assim que a gente vai criando forças para acreditar, né? Estamos juntos, construindo um futuro melhor para todos. Um futuro melhor para todos. Obrigado mais uma vez e obrigado você, telespectador internauta, pela audiência. Reveja esse bate-papo com o Paulo Gustavo Tavares daqui a pouco, a partir das 10 da noite, na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.